Egito, localizado na região nordeste do continente africano, foi uma civilização que floresceu graças à fertilidade de suas terras e à disposição de recursos hídricos oferecidos pelo Rio Nilo. As condições favoráveis de vida daquela região foram responsáveis pelo crescimento da população, que logo passou a se organizar em diversas comunidades, chamadas nomes. O crescimento da sociedade ao longo do Rio Nilo acabou estabelecendo, entre os 1500 a.C., a criação de dois reinos, o Alto e o Baixo Egito. Durante o reinado de Menés, faraó do Alto Egito, realizou-se um processo de unificação onde ele subordinou todos os nomarcas do Egito, líderes supremos dos nomos, sob o seu comando. Dessa forma, temos estabelecido o primeiro período da era dinástica do Egito, o Antigo Império, que vai de 3200 a.C. até 2300 a.C. Sob o comando do faraó, o Egito tornou-se uma monarquia centralizada formada por súditos subordinados ao poder do monarca. Dessa maneira, os egípcios eram obrigados a trabalhar nas lavouras, construções e obras administradas pelo governo do faraó. Na metade do século XVII a.C., Amoses I conseguiu organizar uma mobilização de egípcios contra o predomínio dos Hicsos. Na mesma época, o povo egípcio subordinou os hebreus e expandiu seus domínios territoriais. Sob o governo de Tútmese III, os egípcios conquistaram regiões do Sudão e da Mesopotâmia. Nessa época, o povo alcançou seu auge mediante a grande disponibilidade de terras férteis, rebanhos e trabalhadores. Depois de viver um novo processo de expansão territorial, sob o governo de Ramsés II, o Egito sofreu um novo processo de descentralização por volta de 1100 a.C. O enfraquecimento militar decorrente da separação territorial possibilitou a invasão dos assírios em 662 a.C. Reagindo à dominação dos assírios, Passamédico I realizou um novo processo de centralização do governo egípcio. Esse período, conhecido como Renascimento Saíta, foi marcado pelo amplo desenvolvimento das práticas comerciais entre os egípcios. Sob o governo do faraó Necau, patrocinou uma expedição de circunnavegação do continente africano. Em 525 a.C., os persas conseguiram conquistar os egípcios no momento em que se vivia um período de instabilidade, marcado por diversas revoltas camponesas. Nos séculos seguintes, os egípcios foram alvo de dominação de outros diferentes povos. Influenciado pela diversidade cultural de seus dominadores, o Egito tornou-se uma região marcada por uma intensa variabilidade cultural. Vamos falar da cultura egípcia. A cultura egípcia foi profundamente influenciada pela religião, principalmente a arte e a arquitetura. Contudo, os egípcios, buscando soluções para os problemas práticos, nos deixaram também um vasto legado científico. Artes. Os egípcios se destacaram na arquitetura, pois sua crença na vida após a morte fez com que construíssem templos e pirâmides que deveriam durar eternamente. As construções religiosas eram decoradas com estátuas e pinturas, que representam cenas do cotidiano. Religião. A religião egípcia baseava-se no politeísmo, com deuses em forma de animais, ou um misto de homem e animal. Geralmente, os animais de uma determinada região eram seus protetores: falcões, hipopótamos, crocodilos, leões. Desde o período pré-dinástico, os diversos nomos. Curiosidades sobre o Antigo Egito. Os velhos eram muito respeitados, pois eles valorizavam muito o conhecimento acumulado com o passar dos anos. Outra, somente os templos e túmulos eram feitos de pedra. As outras construções eram feitas de tijolos de barro misturado com palha picada. Os meninos das famílias mais ricas iam para a escola, onde tinham aulas com sacerdotes e sábios. As meninas só podiam ir para a escola a partir dos 12 anos de idade. As crianças usavam pranchas de gesso e lascas de pedra para escreverem. A escola era muito rigorosa e os castigos físicos eram usados em caso de erro. Os sarcófagos dos faraós eram feitos de ouro, com adornos de pedra preciosa. Quanto mais poderoso e rico o faraó, mais luxuoso era seu sarcófago. No Egito Antigo, havia o divórcio. As mulheres podiam ficar com os filhos e também com parte dos bens do casal.
Elas podiam também se casarem novamente. O faraó Akhenaton, ou Amenófis IV, que governou o Egito entre 1353 a 1336 a.C., tentou instituir o monoteísmo. Este faraó tinha por objetivo tirar o poder dos sacerdotes, instituindo o culto a um deus único, o Atum. Como ele era o único representante deste deus na Terra, concentraria também todo o poder. Porém, a tentativa não foi para a frente, sendo abandonada pelos governantes seguintes.